Começando mais um Café com Chefão, o programa onde as ideias se encontram, histórias inspiram e o futuro é traçado em cada conversa. Hoje vamos conhecer a trajetória de Robson Moreira, um guerreiro do empreendedorismo, uma pessoa que não se abala com os obstáculos. Ele é aquele tipo de pessoa que não se abala pelos obstáculos, mas já montou mais de um negócio e viu a dor da falência na pandemia. Né? E hoje Robson vai nos contar os erros, as suas estratégias mais utilizadas para transformar derrotas em verdadeiros negócios de sucesso. Boa noite, Robson, seja bem-vindo. Boa noite, Márcio. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. Obrigado você, cara. Eu estou muito feliz em estar te recebendo. Bacana. E a gente começa sempre assim, Robson. Quem é o Robson? As pessoas, eu conheço o Robson, mas... eu acho que você já definiu aí que o Robson é um cara que não desiste, né? Não desiste, cara. Sempre tive, desde criança, eu tive o sonho de empreender, né? E eu tinha até, inclusive, aquela vontade de nunca ter a carteira registrada, né? Bom, isso aí já veio lá de trás, cara. Eu abri meu primeiro negócio aos 18 anos. Pô, legal. E olha que interessante. É bom até contar essa história, que fica até como um exemplo, né? Que na infância da gente, a gente sempre passa aquela situação que tem gente que tem uma infância melhorzinha, outros que sofrem um pouquinho na infância, na adolescência. Na infância tem uma influência, né? Dos pais, de você ser isso ou aquilo, né? Perfeito, isso. No meu caso não era, né? Meu pai, ele queria que eu fosse operador de empilhadeira. Ele falava Senai, muito disso. Faz Senai, não tem? Indústria, né? Os pais crescem na indústria, né? A gente acaba abrindo a mente para outras coisas, né? Sim. E aí, na adolescência, eu tinha muita vontade de ter uma bicicleta. E aí, meu irmão sempre foi mais assim, premiado, né? Ele sempre tinha muitas coisas e eu tinha menos, né, do que ele, né? E aí, um dia, meu pai comprou essa tão sonhada bicicleta que eu queria, né? E aí, ao decorrer ali da vida, meu irmão acabou pegando essa bicicleta e sumiu com a bicicleta, né? Eu falei, poxa vida, agora fiquei A motivação foi a bicicleta. A bicicleta, porque o que aconteceu? Os colegas começaram a dar peça de bicicleta. Robson, puxa, eu tenho um quadro, eu tenho uma roda, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí fui pegando essas peças e fui montando uma bicicleta. E ali eu comecei a aprender a mexer com bicicleta. E aí dali eu comecei a mexer no bicicleta dos colegas. E aí surgiu uma oportunidade numa bicicletaria, eu tinha 16 anos de idade. E aí eu fui lá me candidatar. Falei, sei mexer com bicicleta, vou me candidatar. Pô, né? Que legal. Aí eu cheguei lá, me candidatei à vaga, fiz um teste, passei e fiquei trabalhando nessa bicicletaria. Até os 18. Aí quando eu teria 18 anos, eu saí e montei minha própria loja, minha própria bicicletaria. Com 18 anos você já montou a tua bicicletaria. Minha bicicletaria. Pô, ali fiquei um tempo com a loja, né? Aí tivemos um problema ali com o ponto comercial, tive que fechar. Na verdade, eu achei melhor fechar. Mas assim, Robson, mesmo a questão, além do ponto, mas assim, quais os desafios? Até então você era como é que se diz, um estudioso da bicicleta. Sim. Aí você passa a questão de ser o dono da bicicletaria. Perfeito. Né? Você não era dono, você tem uma gestão. Qual que foi você falar, pô, agora eu sou dono? Quando eu era funcionário, eu já abria a loja sozinho, ficava a maior parte do tempo sozinho, então aquilo eu pensava, eu posso gerenciar tudo sozinho? Ah, você teve um know-how aí de... Por que não ter o meu próprio negócio? Entendi. Né? Então você não era só um montador, você ainda... Isso, você teve a capacidade de gerenciar e conhecer o... Perfeito, como loja pequena, empresa pequena, né? Então, o proprietário, o dono da loja, que era meu patrão na época, deixava a chave comigo, então eu abria a loja, ele vinha de vez em quando lá, e eu tomava conta de todo o processo da loja e fechava, entregava a chave no final, né? Então, quer dizer, se eu tinha aquela responsabilidade toda, eu já pensei nisso, né? Falei, poxa, então eu posso ter o meu próprio negócio. Entendi. Mas é diferente. Tá? Quando você tem o seu próprio negócio, aí entra outros desafios, que eram as coisas que ele cuidava que eu não cuidava. Que você não cuidava. Que eu não cuidava.
Eu cuidava ali da loja, que é a É. parte de venda, a parte Mas ele técnica. cuidava do aluguel, do prédio, né? Exatamente, Do das outras contador. coisas. Aí Perfeito. você foi descobrir que eu tenho que ter um Que contador. tem que ter o contador, que tinha que gerenciar a finança da loja. Então, todas essas coisas era novidade, né? E você vai aprendendo. Tanto por isso que eu decidi, quando eu tive problema com o ponto, eu decidi fechar, de fato, né? É. Eu poderia me arriscar em outro lugar, né? Falar, sei lá, vou sair daqui, vou tentar um Tentar outro alugar outro ponto, ponto, né? um outro lugar, né? Mas eu falei, não, eu vou voltar, eu vou para o mercado, vou amadurecer, vou aprender como que faz, Você para achou que era mais depois necessário, voltar. né? Eu acho que eu sempre fui meio criterioso com coisas muito técnicas, assim, sabe? Eu gosto de me aventurar, mas eu gosto de me aventurar com informação e me sentir preparado para aquilo, né? Eu não gosto muito de só se aventurar, né? Eu preciso de um Você- alicerce, né? não, e isso que você falou aí era até uma pergunta que eu ia fazer agora. Você acha que, às vezes, a gente que, né, que empreende, eu também sou empreendedor, a gente escuta muitas histórias, né, de Sim, empreendedores tentando, não dando certo. Então, e eu sempre falo, às vezes o que falta, a vontade muita gente tem, mas perfeito. a capacidade técnica, as pessoas às vezes deixam para último, né? Eu Deixa. vou montar, depois eu penso, né? Quando eu fechei, eu tinha acabado de conhecer o Sebrae. Sim, Eu bacana. comecei a fazer muito curso no Sebrae. Eu também fiz Sebrae. A Eu fiz gente, todo o curso que eu podia fazer no Sebrae. Na época, a maioria era gratuito. Hoje tem muito curso pago também, hoje é né? pago. Tem os cursos gratuitos, mas hoje tem muito curso pago. Mas antigamente era quase todos. Eu, pelo menos, não lembrava de nenhum que era pago, né? E eu ia onde o Sebrae estava, eu estava atrás, lá fazendo curso. Né? Então, curso de gestão, e eu sempre gostei muito disso, né? Questão financeira, não sei o quê, gestão, marketing, não sei o quê. Então, assim, eu fui me preparando Depois que você fechou a loja. a loja. Aí eu fui trabalhar, Então, fui trabalhar com outras você coisas, fui voltou virar para o mercado funcionário. corporativo, né? Eu voltei. Você Eu voltei voltou. porque, na verdade, eu já sabia que aquilo ali era um meio, né? Porque em paralelo eu estava me preparando para o Sim. meu sonho, meus objetivos. Então, assim, eu sabia que eu tinha que voltar para o mercado ali enquanto eu estivesse me Não, e preparando, é né? difícil, né? O cara que é do empreendedorismo falar, pô, vou voltar. Eu também aconteceu É, isso comigo também, irmão. Então foi a mesma coisa, acontece, cara. e acontece. Eu falar, pô, escutar, né? A gente não tá acostumado mais a receber Não, ordem, né, cara? Falar, pô, apresenta, você não apresentou o relato. Eu falei, cara, no meu negócio eu que. e é ruim de se adaptar, né? Porque empreender tem as dificuldades, mas também tem as partes boas, né? Tem. Que é aquilo que você não precisa estar ali todo dia com alguém. Na verdade, sim, a gente fala assim, trabalhar por conta não tem o chefe, não tem o patrão ali, É, mas o mercado acaba sendo o seu patrão, seu chefe, é. porque ele determina o que você tem que fazer. Sim, Você chega de manhã, você tem coisa para cumprir, você sim. tem o cliente para dar conta. Então, assim, queira ou não, você ainda tem o Mas chefe, né? o bacana de você, que eu acho que você dar um passo para trás para dar dois para frente, né? É o Perfeito. seu pensamento, né? Eu acho que isso tem que acontecer de forma consciente, você tem que entender o momento, né? E fazer. Se for necessário, faça, porque não dá para ficar só se arriscando o tempo todo Sim. e sem Não, e tem que preparo, né? fazer. Eu ia Tem, perguntar assim, por que a gente conhece muita gente, né? Porque muitas pessoas não conseguem tirar a ideia do papel, né, cara? Tem exatamente. muitas ideias Tem. e E fica boas, ali, né? e boas, E né? boas. Você acabou de dar um caminho, né? Primeiro Sim, estudar, né? Você começou, parou, falou, não, acho que eu preciso aprender mais, volto para exatamente. trás, vou estudar para voltar para frente. Exatamente. Eu defini uma outra área, no caso, não era nem mais a loja. Defini uma outra área que eu queria atuar e comecei a estudar aquela área, fazer curso, formação e tudo, até que eu chegasse a estar preparado Aí para abrir pior que daí novamente um você ficou bom CNPJ. nessa área também. Sim, porque é apanhando que você aprende, né? Mas, E mas e o choque, cara? Porque você
foi para fazer uma coisa. Eu sei que você não está com a bicicletaria agora. Não, não. Aí você Depois vai reabrir de novo, aí é outra história que a gente vai chegar lá. Eu falei, pô, aí você deu a volta, falei, não, estudei e tal, daí você vai para uma outra área, porque também, lógico, eu acho que a gente tem que gostar do que faz. Sim. Né? Eu também falo, eu sou do mercado imobiliário, contei minha história para você. Pô, adorei ter uma confecção de roupas. Perfeito. Sabe? Que aquilo ali me deu um. Cara, continuo, Sim. volto, continuo. Não é um. Sim. Né? A gente fica no meio de travando uma batalha, né? Sim, perfeito. Fazer o que gosta sempre é o melhor caminho, né? O pior é quando você descobre outra coisa, que você gosta de outra coisa. Gosta de outra coisa. Tem que saber, tem que encontrar o que gosta, né? Eu sou a favor, não da pessoa correr atrás do dinheiro em si, dos bens. Eu acho feliz. Assim, faz o que você gosta, né? Bem feito, o dinheiro ele é resultado, ele vem. Ele vem. Sim. Ele vem, não precisa se matar, correndo. Né? Isso. Né? É o que você vê as pessoas, principalmente hoje em dia, né? Eu acho que a internet traz muito isso, e as pessoas ficam ali se matando, querendo dinheiro, um atropelando o outro. Não, eu acho que não é só atropelando, tem muito charlatão ali, cara. Então. As pessoas confiando em histórias, em falsos coaches que, pô... E aparece, brota do nada esse pessoal. Vem ganhar 1 milhão em 30 dias. Eles estão ganhando, né? Porque estão enganando muita gente. Né? Vem ganhar 1 milhão em 30 dias, vem não sei o quê. Eu acho que a pessoa tem que ser ela mesma. Falar, meu, confia em você, confia sempre em Deus e depois em você, aí vai. Não é? Se você faz o que gosta, faz com amor, né? O dinheiro ele vem. É resultado. O dinheiro é resultado daquilo que você faz. Então, o dinheiro vem. Agora, você ficar só com entrar dinheiro, você fica insatisfeito, porque você vai começar a fazer coisas que você não gosta de fazer, mas pelo dinheiro, que não é nem prazeroso, tão prazeroso assim. Eu tenho um amigo que veio aqui, o Marco Carioca, ele fala, eu tenho um corte dele que é muito bacana, que ele fala assim, pô, aí a hora que você realiza a venda, é o yes. Aí você compra aquele vinho, abre, você fala, eu consegui. Né? E faz o que gosta, né, cara? Com vontade, é um negócio assim. E você teve uma questão, né, igual eu falei na abertura, Robson, que foi a gente falar da pandemia. A pandemia te atrapalhou bastante. Atrapalhou porque eu já estava... Antes da pandemia, eu tinha quebrado. Tá. Antes da pandemia. Então, eu voltei para o mercado, né? Em 2014. Tá. E aí, em 2016, eu inventei de abrir outra loja. Sendo que eu tinha já a outra empresa de instalações. Tá. Né? Aí eu fiquei com 2 empresas. É um momento assim que você... Eu acho que a maioria dos empreendedores passa por isso, que é achar que você abriu um negócio, está ganhando dinheiro ali, ao invés de você investir naquilo, você sai abrindo um monte de outros negócios, achando que esse foi um erro que você cometeu. Um erro. Eu acho que tem que ter muito apoio das pessoas próximas para poder sustentar aquilo, né? Então, assim, a gente que empreende, no meu caso, assim, né? Eu tenho esse sonho de empreender, mas eu não posso obrigar a minha família a comprar o meu sonho. É o meu sonho. Né? Então, por exemplo, se eu abro uma loja e, de repente, a minha família fala assim, eu não tenho interesse na loja, é o meu sonho, sei lá, eu abri, eu tenho que dar conta daquilo. Em 2018, eu quebrei com as 2 empresas, porque eu fiquei sobrecarregado. Então, tinha hora que eu estava levando material para instalação, para o pessoal fazer serviço. De repente, eu estava na loja tirando o funcionário para almoço. De repente, eu estava buscando pesca. Nossa, que loucura, cara. Era uma loucura o dia inteiro. Né? Uma loucura o dia inteiro. Aí chega um momento... Quando você fica sobrecarregado, principalmente na parte operacional, você não consegue cuidar de outras coisas. Sim. Que é a do financeiro, a projeção de venda. Você não consegue cuidar de mais nada. Ele fica sobrecarregado ali. E aí foi indo, e eu acabei quebrando em 2018, com as 2 empresas. Aí em 2019, veio a pandemia. E agora? Então, já estava ruim, ficou pior. Né? Chegou 2019, a pandemia, tudo parou, e aí eu falei, puxa, agora lascou de vez, né? Porque eu já estava ruim.
E agora como que eu vou E fazer? qual foi o... Eu fui fazer um orçamento, sistema de segurança Com eletrônica, máscara já. com Com máscara, máscara. na pandemia. Na pandemia. Na pandemia, num condomínio de alto padrão. Quando eu entrei no condomínio de alto padrão, mas eu vi tanta casa sendo construída, Você falou, pô... e o pessoal gastando um dinheirão, e eu falei, não é possível. O que aconteceu? Porque o meu meio de convívio, as pessoas que eu conheço, tá todo mundo quebrado, todo mundo sem dinheiro, Sim, todo foi mundo... efeito dominó, né? Foi. Então, onde que estava saindo aquele dinheiro todo, aquelas construção toda? Naquele momento, foi uma virada de chave. Porque eu entendi que o dinheiro ele tinha mudado de mão. Sim, O dinheiro não está na mão daquele pessoal que eu estou sim, convivendo. Que eu estou vendo legal. lá que está todo mundo sem. Mas o dinheiro Mas foi na tem... mão de alguém. É, De algum... Porque a pandemia veio e, de fato, algumas empresas sofreram mais e outras acabou se beneficiando. quem vendia álcool gel, quem vendia máscara, quem vendia vida. marmita, pô, até quem... Perfeito, né? Então, assim... Foram criando novos pensei, negócios, agora né? eu preciso saber onde o dinheiro está e voltar o meu negócio para onde está o dinheiro. Foi legal esse estalo aí, né? Essa virada de chave aí. E sim, quando eu cheguei no condomínio, que eu vi aquelas casas, inclusive a minha cliente era um casão de alto padrão, e aí eu olhei e falei, puxa, o pessoal gasta tanto aqui, né? Uma torneira, sei lá, 600, 700, sim. 700, né? Um lustre lá de mais de 10, 20, 30 mil reais. Eu vejo essas casas toda semana, eu fico falando, meu... Então, cara, e aí, mas em plena pandemia que você, né, você fala, tá achando que ninguém tem dinheiro? Como ninguém tem dinheiro? Sim. Eu tenho um amigo que ele tem açougue. Ele tava abrindo açougue na pandemia. E aí a gente, poxa, quem que tá comendo carne? Parecia que não tinha ninguém comendo carne porque o preço estava alto, né? Então, assim, o dinheiro estava circulando. Não estava, às vezes, no meio ali de onde eu estava, mas ele estava circulando. E aí eu precisava levar minha empresa voltar para onde o dinheiro estava para poder sustentar meu negócio de pé. Legal. Né? Na pandemia, a gente não estava atendendo as indústrias. Aí foi uma análise que nós fizemos, já precisamos mudar o mercado, precisa ver, achar onde que está circulando o dinheiro aí, a gente precisa pivotar, né? Sim. E aí eu peguei e falei, vamos atender a indústria. Começar a atender as indústrias, porque a indústria é difícil você, como uma empresa de prestação de serviço, é difícil você entrar. Tá? Os critérios. Muito concorrido, difícil. Muito favorecimento também. Mas aí eu pensei na indústria, né? Só pensei, conversamos lá em casa, inclusive, né? De a gente prestar serviço nas indústrias, e Deus ouviu e preparou uma condição especial, né? Porque eu tenho um conhecido que é um amigo meu que ele dá aula no Senai, e aí ligaram lá no Senai e falaram, precisamos de uma empresa aí que presta serviço de automação industrial. Pega o contato desse rapaz aqui. O serviço veio. Começou. E ali, isso foi em 2019 para 2020. Ali começou a mudar as coisas, porque aí começamos a prestar serviço para essa empresa, e aí um serviço atrás do outro, e aí prestando serviço para a gente consegue faturar mais do que nas residências, e aí foi tirando a minha empresa do buraco. Pô, legal. Mas eu levei de uns 4 anos para poder pagar todas as dívidas e começar a me restabelecer. E fora isso, você tem toda uma... Como é que fica a questão emocional, né? Fica, você precisa de apoio, do apoio da família. Tudo, né? Porque todo mundo sofre. Quando você quebra, todo mundo sofre, porque você não tem dinheiro mais para nada, fica, né, tudo muito apertado. E quando gera dívida, por exemplo, CNPJ, CPF, você não tem crédito no mercado. Não. Você não consegue cartão de crédito, você não consegue empréstimo, você não consegue nada. Nem abrir conta. Eu lembro que eu fui abrir conta uma vez, com CNPJ irregular, e aí o gerente de banco falou assim, com esse CNPJ que você tem aí, né? Que esquece, você não abre conta em banco nenhum. Então, assim, era difícil. Nem no digital, né? Não, era difícil, eu não tinha crédito em lugar nenhum. Né? E as empresas que às vezes você prestar serviço consultava ali, via que você tinha. Então, assim, é tudo muito difícil. O que já é difícil o mercado
normal, natural, imagine... né? Imagine você não tendo crédito. Porque teve eu acho que balançou o mercado financeiro de uma forma que a desconfiança, ela pulverizou. Eu vou confiar em quem? Exatamente. Tá todo mundo em casa? Então. Eu estava em casa, eu não pude sair, pô, é uma condição que realmente... E aí você conseguiu dar essa volta por cima? Quando, cara? E comecei com muita garra ali, e aí você tem que gerenciar muito o financeiro, isso é importante. Porque se já não tem crédito, o pouco que tem, você tem que gerenciar, porque você precisa, a gente que presta serviço, precisa do financeiro às vezes para financiar até a obra, né? Alguma atividade que você pega, um serviço que você pega, você precisa de dinheiro. Aí se você não tem crédito para tomar isso de algum banco, de alguma financeira, você pode deixar de atender e perder é legal o serviço. do que você está me falando, que você vem de duas vertentes. Você veio com o teu negócio, depois você volta para o mercado corporativo, onde a gente aprende muita coisa. Mercado corporativo, a gente fala, ele está cada vez mais moderno, cada vez mais na internet, né? Então, quer dizer, o legal é essa passagem, né? De você começou no teu negócio, o mercado, a gente aprende como que, né, mais histórias boas. A gente queira ou não, hoje, nós temos que estar muito antenado com a tecnologia, né? Porque ela modifica o mercado de uma forma que a gente não espera. Né? Eu lembro que antes eu conseguia fazer projeção financeira, assim, eu tenho minhas planilhas de fluxo de caixa, eu fazia projeção, sei lá, de 5, 6 meses, né? Hoje, você projetar 2 meses, 3 meses já está difícil, porque você não sabe com o que vai acontecer o mês que vem, né? Então, a tecnologia, ela lança uma coisa nova, puxa, as pessoas já mudam a cabeça, né? E, de repente, aquilo que estava comprando de você de um jeito já não compra mais. Né? Não, eu acho que também... Tem os dois pontos, né? Hoje eu falei com uma dentista, né, e a gente estava falando sobre isso. Ela vai participar aqui e ela falou que ela também teve um problema de financeiro também. E ela falou que ela estava tão assim desesperada. Aí uma amiga manda ela ir numa feira de negócios. Aí a amiga falou, mas aí na feira tinha um aparelho que custa R$200 mil. Eu falei, eu já estava quebrada. Não, saí de lá com o aparelho. Cara, a mãe dela ela falou, Márcia, minha mãe falou, você tá mais do que louca, você não tá mais louca. E esse aparelho, ela falou assim, cara, esse aparelho realmente, ela faz, só com esse aparelho, 20 mil no mês, 30, né? Ela falou, eu confiei, né? A gente tem que confiar. Mas é tecnologia, cara. Sim, e você falou uma coisa interessante, que quando você está meio perdido assim no mercado, é importante você se conectar com outros empreendedores, feiras de eventos. Isso eu participava muito tem essas rodadas de negócios que acontecem, principalmente aqui na região. Então eu participava quase todas. Né? E aprende muito. Aprende, porque você conhece pessoas novas, você se conecta com novos empresários, e cada um tem uma ideia diferente. Né? Se você está indo para um caminho, procure as pessoas que estão no mesmo caminho que você. Né? Isso é importante. Não, eu acho incrível aí essa questão de tecnologia, de tanto que ela vem agregando, né? E soubesse usar. Né? E me diga uma coisa, e esse negócio de automação aí? Vamos falar um pouco de automação aí. O que te levou para automação, né? Aí, quando eu voltei... Porque você montava a bicicleta. Sim. Aí depois eu estou fazendo automação residencial. Pô. Quando eu voltei para o corporativo, eu comecei a fazer CUD elétrica. Eu trabalhava numa empresa de decoração de festas e eventos. Legal. E comecei a fazer CUD elétrica. Então, na minha cabeça, eu ia trabalhar como eletricista residencial. Eu vou trabalhar por conta, vou trabalhar como eletricista residencial. Porque aí, se apertar qualquer coisa, eu sei fazer um serviço por conta. Aí, durante o curso, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na indústria. Eu nunca tinha pisado no chão de fábrica. Eu fui parar na indústria. E aí, na indústria, comecei ali, que era uma promessa de 2 meses de emprego, eu fiquei. E aí, a indústria me chamou para trabalhar na manutenção e eu fiquei durante ali
sei lá, pelo menos só na indústria, só na manutenção, eu fiquei 6 anos, fora o tempo que eu fiquei prestando serviço para a indústria. Então eu me desenvolvi muito na área de automação, automação industrial, né? E aí quando eu abri a empresa em 2014, ela se chamava Nosbor, a empresa, e era para ser uma empresa de automação residencial. Entrei no mercado e me integrei a algumas marcas de automação residencial e tentei começar a vender automação residencial. Na nossa região aqui, começou o pessoal a pedir muito sistema de segurança. Tá. Então, o pessoal, acho que as pessoas ainda não tinham agregado muito essa ideia de automação, né? Então, eu tinha uma certa dificuldade de vender o serviço de automação e aparecia muito a segurança eletrônica. Tá. Câmera, alarme, cerca, essas Sempre coisas todas. Condomínio, né? Automação de portaria. Aí começamos a voltar. Então, assim, eu comecei a moldar o negócio para o que o mercado estava pedindo. O mercado quer isso de mim, o outro não está, eu vou entregar o que eles estão me pedindo. Tá. Né? Então, durante muito tempo, a gente só trabalhava com isso. Manutenção em condomínio, tinha contrato em condomínio de manutenção, tá? Contrato de manutenção, automação de portaria, câmera, alarme. Então, a gente ficou... Das residências e aquelas maçaneta, né? Tem, hoje tem aquela fechadura digital com senha, né? Mas não é isso. É isso também. Também faz parte. Isso, tudo que era parte de automação residencial, né? E segurança eletrônica. Eu achava que Alexa era... Você que ainda me falou, não, Alexa compra é um software, né? Alexa ela é mais doméstica, né? Então, assim, se, por exemplo, se você for fazer um projeto de automação residencial mesmo mais profissional, né? A gente não pensa em Alexa, a gente pensa em outros sistemas, né? Tá. A gente pode, sim, interagir ali com a Alexa. Mas tá bonitinho aquilo lá, cara. Sim, é um plug and play. Você compra lá, compra o dispositivo, vai plugando e você acaba mesmo que você mesmo faz, né? Mas não é um projeto profissional de automação, né? Então, as pessoas confundem muito porque atende, né? Automação, né? Eu fui na casa e comecei a brincar lá. Falei... Como está o tempo hoje, Alex? Ela responde, cara. Ela responde o tempo em Mogi das Cruzes, não sei o quê. Se você procurar terapia com ela tem terapia. Não, aí Alex, que dia que é o dia de lavar a roupa? Você brincar. A roupa você pode programar para as quartas, é o melhor. Cara, imagina a pessoa sozinha com aquilo, cara. Imagina minha mãe com 80 anos, cara. Ninguém fica mais sozinha agora. Agora é a pessoa e a Alexa. Não, cara, eu tô pensando pra minha mãe, cara. Minha mãe adora conversar com os outros. Falei, mãe, você vai ficar o dia inteiro conversando com ela, cara. O ruim é ela acostumar a conversar com a Alexa e depois não querer mais conversar com os outros, né? Porque a Alexa, queira ou não, ela vai te dizer o que você quer ouvir, né? Tá, mas hoje, aí depois você chegou a voltar com a bicicletaria de novo. Foi nessa época que eu quebrei. Em 2016 que eu abri a loja. Tá. Em 2016 eu abri a loja de novo, a bicicletaria novamente, mas isso já é um segundo negócio. Tá, já depois você foi para automação de vez. Eu tava com automação. Tava com automação, montou. Abri a loja e fiquei com as duas. Tá. Fiquei com as duas empresas. Então já era a segunda vez, já a bicicletaria já estava na segunda. É porque... Então eu acho que você não mexe mais com bicicleta. Acho que não é o Compra caminho, uma né? bicicleta. Só pedalar, né? Arruma só a sua bicicleta. Tá dando certo a automação? Pra você ter ideia, depois que eu me recuperei, essa parte eu pensei em comprar a loja de novo. Me passou várias vezes na cabeça. De comprar a mesma loja de novo. Eu vi que é aquela coisa meio que... como é que fala? Meio ego, né, cara? Não vou comprar a minha loja. Sim, será isso? Não é, cara? Vou mostrar aqui, não é? O único ruim, assim, de comércio, que eu acho, ele segura demais. Diferente de uma empresa de prestação de serviço. Então, a prestação de serviço não tem aquela rotina, você sempre está num lugar diferente. A loja não. Loja, você queira não, você tem que estar lá na abertura e tem que sair na hora que fecha, tem que ser o último que vai sair da loja, porque hoje, ainda mais hoje em dia que a mão de obra está muito complicada, né? Você é nítido, você sai da loja, por exemplo, você abre uma loja e fica pouco tempo ali para você ver o que acontece, o seu faturamento. É nítido, você vê que o faturamento cai bastante.
É diferente quando você está lá na loja o dia inteiro. Então, esse é o único ponto negativo que eu vejo como loja, como comércio, Tá. né? Que ela te segura demais lá dentro. Né? Você tem que estar presente ali para você, se você quiser que dê Mas mais em certo. termos de negócio, é que assim, muda muito. Antes, Sim, tinha uma época que a gente falava assim, pô, eu sempre trabalhei como prestador de serviço. Falava, pô, todo mundo falava assim, prestador de serviço não quebra. Não tem como quebrar. quebra. Né? Lógico que quebra. Quebra. E aí depois, não, você ter uma loja, comprar um produto, revender, não, isso. Aí você quebra com aquilo, mas o prestador não quebra. Hoje, eu penso, eu falo por mim, irmão. Eu penso assim, cara, se eu fosse montar algo, eu montaria algo que a pessoa compra e leva. E acabou. Nada tão complexo do que a prestação de serviço Tá. que ele volta N vezes, às vezes. Né? Sim. Você comprou uma bicicleta, pô, você montou, às vezes vai falar que você montou errado, ele volta. Aí você pá, ele Acontece. volta. Né? Então, hoje eu falo com meus amigos, o cara fala, cara, o que você montaria? Quando chega numa idade que eu tô, eu fico com meus Fica amigos. pensando, né? Falei, cara, tô pra aposentar. O que você pensa em montar? Eu sempre falo assim, casa de parafuso. Porque o máximo que vai acontecer, ele vai falar, pô, o parafuso você troca para mim. Comprou, perfeito. Né? Sim, E na entendi. época anterior a gente não tinha isso. Não Não, tinha. prestação de serviço não quebra. Não, cara. Não quebra. Você vai montar uma loja de parafuso, você quebra. Hoje eu falo, não, cara, eu prefiro ainda. É porque você falou da prestação de serviço, tem uma outra questão que é sempre equipamento, né? Então eu falo muito assim, né? A gente não fabrica o equipamento, a gente pega da distribuidora e revende para o Sim. cliente. Você tem que dar garantia do serviço e tem que dar garantia do equipamento, que não foi você que projetou, não foi você que construiu, né? Mas a responsa é sua. É sua. Então acontece, por isso que é importante sempre trabalhar com marcas confiáveis, porque acontece, que nem você falou, a gente tem que voltar para dar garantia do equipamento que não está funcionando direito, né? E isso gera custo. Né? Nada é tão fácil assim, né? A loja, o custo é alto. Aí o ponto positivo é que você consegue contratar funcionário ali que não precisa ter conhecimento técnico sobre o assunto, a não ser que seja, talvez, esteja vendendo algum equipamento mais técnico, né? Mas prestação de serviço, não. Você precisa de um cara que tenha realmente conhecimento do que ele está fazendo. Aí fica mais difícil você contratar um monte de obra. Mas qualquer um dos dois tem as suas dificuldades e você consegue quebrar assim fácil. Ô, Robson, de tudo isso aí, cara, quais foram as lições mais importantes que você acha que você aprendeu aí? Toda essa passagem. O mercado ele não é fácil. Hoje não é fácil também, mais difícil do que inclusive antigamente, quando eu abri a loja, na época, nos meus 18 anos, né? Hoje está mais complicado, porque hoje a internet traz tanta informação. Eu digo que a internet ela traz promessas de dinheiro fácil, né? Então, hoje em dia, você tem dificuldade de mão de obra, hoje a concorrência é muito desleal, o mercado é muito desleal, né? Então, tem muita gente fazendo o que você faz, mas não tem a preparação e conhecimento que você tem, mas aí joga o preço lá embaixo, e o mercado abraça esse preço, aí você fica, às vezes, com dificuldade de vender o seu produto. Então, assim, hoje em dia, o mercado ele é muito complexo, né? E passar por isso tudo que eu passei me dá uma preparação melhor para lidar com o mercado, porque você já vem lá de trás quebrando, levantando, vendo as dificuldades, apanhando. Você vai vendo os caminhos, né? Você Fala, vai pô, vendo esse os caminho eu não caminhos. vou porque aqui não vai Perfeito. valer. É diferente, por exemplo, de alguém que vai começar a empreender agora. Isso que eu ia perguntar. Qual habilidade hoje que você acha que é a principal habilidade de uma pessoa que pensa em empreender hoje? Hoje a pessoa ela tem que estar muito focada naquilo que ele quer e tem que ter real certeza de estar convicto ali do que ele realmente precisa, né? Do que ele quer, onde ele quer chegar, né? Se a pessoa não sabe onde ele quer chegar, fica difícil ele começar alguma coisa. Primeiro ele determina o que eu quero, né? Depois ele tem que dar o start. Eu tinha um problema que eu era muito perfeccionista com as coisas.
Então, tudo que eu ia fazer, eu começava um planejamento, e aí eu planejava, e planejava, e planejava, e não saía nada. Né? Então, assim, hoje em dia eu aprendi diferente. Eu aprendi assim, você tem uma ideia? Sabe onde você quer chegar? Faz. Ah, mas eu não tenho, não tá perfeito, sei lá, eu queria uma sala totalmente... Não. Que sala que você tem? O que você tem? Faz com o que você eu tem. tenho esse slogan. Feito é melhor que perfeito. Perfeito, é isso aí. Né? Porque antes você começar com o que tem e já começar a sentir as dificuldades ali, né? Eu falei pra você, meu primeiro podcast não saiu áudio, cara. Né? Fiz uma festa em casa. Falei, hoje vai ser o primeiro, mesa, Chegou cerveja. lá, O cara vida. falou, a mulher do cara veio toda arrumada, passou até no cabeleireiro pra participar do podcast, Deus cara. do céu. Não saiu o som, cara. Aí o cara falou, pô, cara, e agora? Eu falei, mano, tentamos. Poxa. Então, mas você fez. E esse é o negócio. Eu fiz um curso no Sebrae chamado Empretec. Eu já ouvi falar muito bem. Eu gostei demais, porque eu vou até fazer a propaganda do curso aqui. Mas o curso ele é o seguinte, ele traça o seu perfil antes e depois traça o perfil depois do curso, né? E durante o curso, você começa a enxergar o que você, seu ponto positivo, seus pontos negativos, o que você precisa melhorar como empreendedor, né? Isso é interessante. Durante esse curso, eu comecei a perceber que eu era muito otimista, né? Autoconfiança lá em cima, eu sempre tive uma autoconfiança muito alta. Pô, sou o cara. Eu não preciso me preparar, eu vou lá e me viro na hora. É assim que eu pensava, né? E aí... Cai a ficha, né, cara? Cai. Então, assim, lá durante o curso, tem alguns testes que eles fazem lá, né? E que você... É muito da personalidade, né? E eles falam e faz e te passa, né? Te passa. Então, assim, é o que eu te falei. Você passa por uma psicóloga antes, para saber se você está preparado para fazer o treinamento. E depois do curso, quer dizer, no começo do curso você traça um perfil. E depois no final eles traçam novamente um perfil para você ganha comparar, né? Então, ali eu percebi que eu tinha uma ligação muito grande com o negócio de planejamento. Planejava demais e não executava de menos, né? E então eu tinha essa questão de enquanto não estiver perfeito, eu não vou sair, começar. Não vou começar. E aí eu conheci um rapaz lá, cara, que ele era totalmente ao contrário. Pô, ele fazia e não pensava. Fazia e não pensava. E aí eu falei para ele, poxa, acho que a gente tem que se unir e eu preciso aprender com você e você aprender comigo. Junto, pô. Porque você tem que ter planejamento, o mínimo que seja. Não dá para sair só chutando balde, que nem ele fazia. Ele tinha ideia, ele já saía fazendo. E eu não conseguia fazer isso, né? Ai, cara. Puxa vida, não, eu tinha que planejar. E aí eu comecei a aprender, né? Falei, não, eu vou planejar de menos, né? O suficiente ali, o necessário do planejamento e depois e começar. Né? Então, para quem quer começar agora, né? A ideia é essa. Tá com um projeto? Tá, mas não é só achar que vai ganhar dinheiro e ficar rico com aquilo. Porque às vezes a pessoa fala, não, vou abrir um negócio e vou ficar rico. Mas eu já sei. Até chegar lá, tem muita dificuldade. Mas a facilidade hoje, Robson, eu vejo que estava falando até com uma pessoa hoje sobre isso, cara. A importância das boas mentorias, né? Hoje você tem as mentorias, né, cara? A gente vem de uma época, que não tinha. Eu trabalhei no mercado corporativo e o pessoal me mandava para a Bahia, no meio do mato, falou, você vai ter que chegar lá, tomar conta de 100 pessoas, alugar 8 casas, você vai ter que abrir uma conta no mercado, no mercado, você vai ter que abrir uma conta no material de construção e pronto. Sim. Imagina um cara que nunca saiu daqui. É como que se vira lá, né? Alguém vai me ajudar? Não. Então, quer dizer, lógico, hoje acredito que, né, até que depois que eu saí dessa empresa, outras pessoas que, né, ocuparam o cargo, a gente vai mantendo contato, né? Fala, não, hoje ele vai junto no outro projeto, ver como o outro está executando, para depois ir para o projeto. Sim. Então, quer dizer, ele já vai com uma... Imagina a loucura aqui, né? Que era, e hoje a gente tem essas mentorias que são muito bem-vindas, né? Então, quer dizer, eu acho que hoje o empreendedor, lógico, sempre é difícil,
mas se ele souber buscar o caminho, eles vão encontrar. Não é Sim, isso? encontra. Hoje em dia, na palma da mão, você tem muita informação, né? É lógico que você tem que saber peneirar essas informações, né? Eu falo que a internet é para quem está com objetivo, para quem sabe o que está procurando, né? Eu não gosto de usar a internet como um meio de passatempo. Você Sim. pegar a internet e ficar rodando um videozinho, porque vem muita informação ali que você não sabe Fake, se né? acredita. É o fake. Você não sabe. O fake news, né? Perfeito. E aí, quando você. É bom para quando você sabe o que quer. Ah, eu preciso de uma informação X. Então você vai lá na internet e busca aquela informação X. Né? Agora você ficar caçando coisa ali na internet vai te fazer mal. Né? Então, assim, hoje tem, que nem você falou, mentores. Hoje, tanta gente na internet que ensina coisas boas, inclusive. Sim. Né? Só precisa encontrar quem é a pessoa. Tomar cuidado com esses coach maluco aí Que vai fazer você. Eu falei num podcast, pô, eu já ouvi falar de coach até assinando cheque pela empresa, cara. Eu falei, pô, não é mais o dono que assina, é o coach, cara. Se deixar, né, de desespero. É, porque eles vão na ferida, né? Então, e a pessoa, tá todo mundo hoje em dia meio complicado, né? Querendo sempre achar alternativas de fonte de renda, né? Então, os coaches vêm com promessas mirabolantes. Eu fiz um curso de líder de coach, né? Mas um curso top, fiz pela Crescimento. Foram uma semana aí no hotel, só com executivos da Globo, um pessoal legal, um curso legal. Muito bom. E teve essas avaliações, né? É engraçado você falando, né? Então a gente fazia as provas lá, tivemos que negociar, sabe aquelas coisas meio do aprendiz, sim. Né? É uma equipe, perfeito. São 6 equipes, não sei o quê, uma semana no mato, um negociar com o outro time. É muito interessante, cara. E aí você aprende muita coisa legal que, assim, até o teu posicionamento dentro da empresa, né? Então, quer dizer, eu achava que eu era, tipo assim, um administrador. O cara falou, não, você se deu bem fazendo outra coisa, você, sim, descobre as coisas. E teve umas avaliações, cara, que eu achei o máximo aquilo. Minha esposa, na hora que deu, falou, meu, você é um malucão, cara. Cara, tava escrito que eu era, né, um líder forte, um líder com muita personalidade, um líder capaz. Mas depois fala assim, mas é um líder que precisa sempre estar de olho, né? Tipo assim, de olho nesse líder, porque ele vai tomar decisões que vai resolver, mas nem sempre essas decisões elas vão de encontro com a empresa. Aí eu achei lindo, cara, recebi aquilo lá, né? Cheguei em casa, mostrei para minha esposa falou, cara, você sabe o que está escrito aqui? Você que está escrito aqui? Você não está entendendo? Você não tinha... tá dizendo que eu sou um bom líder, o cara que faz. Falou, mas as formas como você faz é que tá. Ou seja, você precisa... Tem que manter na rédea, né? Não, mas, pô, mas é interessante isso aí. Mas eu acho legal. Inclusive, eu cheguei a fazer uma vez o curso de coach. Tá. Não terminei o curso, né? Eu tinha até... Passou uma época na minha cabeça a ideia de me tornar, de virar um coach, porque eu acho que as pessoas precisam de ajuda. Né? Muita gente precisa realmente de orientação. E a gente que vai sofrendo com o mercado, sofrendo com a vida, você vai amadurecendo muito, e aí você cria uma estrutura que você fala, puxa, eu acho que eu posso ajudar muita gente. Né? Principalmente as pessoas de hoje em dia, as molecadas, principalmente aí, que estão muito desnorteadas em tanta informação. Tanta informação, eles não conseguem, às vezes, saber o que eles querem fazer no futuro, né? Hoje eu vejo... Porque é difícil também, tem tanta coisa na internet que aparece ali que... Tem gente tentando a terceira faculdade. Você conversa vai passar a vida fazendo faculdade. Porque não sabe. Você fala, pô, fiz farmácia, tanta gente que não fez nenhuma faculdade está bem demais, né? Então, assim, é relativo. A pessoa fica tão perdida, faz às vezes porque o pai e a mãe quer que faz. Né? Eu venho daquela época que também não tinha tanta coisa. E quando eu fiz contabilidade, meu caminho era fazer contabilidade e direito. Só tinha aquilo. Contabilidade e direito. Não tinha, você falar, não, vou fazer tecnologia, fazer... Imagina. A sua família não tinha nenhum contador e nem... Tem meu avô. Mas avô, você já tinha escritório. Nele.
Você segue com, né, tudo que o vô tá fazendo, né? Entendi. Vai seguindo. Fiz RH, meu avô também foi de RH, trabalhando em RH de empresas. Falou, porra, você acaba indo. É a referência que você tinha, né? Da sua Mas também não família. tinha tantos cursos, né? Você vê, É. eu falo assim, eu fiz um curso de contabilidade, que era um técnico. Naquela época, o Robson, esse curso abriu cada porta para mim, que eu falo, meu, era só um curso técnico. Olha a importância de um curso técnico de contabilidade. Então, Que eu trabalhei na Bahia, no Rio, graças a esse curso, cara. mas quando você sabe o que você quer, mas você faça algum curso que não parece não ter nada a ver com aquilo, né, te favorece muito. Agora, Sim. eu sou daquele que faço um monte de coisa, né? Eu já fiz, já pintei, mexi com pintura de tela, né? Até costura de roupa Você já tá querendo... Não, eu fiz um curso uma vez de corte e você costura. falou, pô. Eu fiz um curso de corte e costura. Mas isso abre a mente, cara. Abre a mente, a capacidade, cara. Você tá sempre se testando. Assim, a mente, ela é um banco de dados, né? Então, assim, eu falo muito que eu consigo ser mais criativo quando eu tenho mais conhecimento de mundo, né? Então, você fala assim, puxa, mas um curso de corte e costura, o que tem a ver? Não, é para mim, né? Não que eu vou trabalhar com costureira, né? Eu sei que na época lá eu cheguei a fazer roupa, né? Mas hoje eu não faço mais, né? Você é da época do Clodovil, hein, cara? Aí, só que assim, uma informação, uma informação, às vezes, que você aprendeu lá no curso de corte e costura, pode te ajudar na sua profissão do seu dia a dia. Então, assim, eu falo, a mente é um banco de dados. Então, quanto mais informação de mundo você tem ali, né, mais criativo você consegue ser. Né? E eu tenho uma facilidade de resolver problemas. Então, é o que me tornou ser um bom profissional na época, que trabalhava na manutenção. Também tanto problema que você teve, cara, se eu não resolver, pô. Então, ou aprende, né? Ou cai na depressão, né? O cara... Mas não justamente por causa dos conhecimentos que você vai buscando. Te abre o mundo, né? Abre o mundo, abre a mente, você fica mais criativo, mais inteligente. Então... Não, e faz com que, aqui, às vezes, as pessoas vêm, né... Não vou dizer, às vezes o problema de cada um, às vezes é importante para cada um, Sim. Mas às vezes a pessoa vem com uma coisa tão fácil de solucionar, aí você só fala, você já pensou em fazer não sei o quê? Pô, cara, não é? Essa é a importância de conversar, de encontrar outras pessoas e se comunicar, porque às vezes ou as outras pessoas já passou por aquilo e já tem uma solução, né? Ou as pessoas que nem você falou, enxerga a solução, que ele não está vendo. Não está vendo. Então, assim, se a pessoa tem um problema e fica se fechando ali com aquele problema, às vezes para ele é uma tempestade. Hoje, profissionalmente, isso que a gente está falando, as pessoas falam que a minha bagagem de conhecimento é muito grande. Então, quando as pessoas me ligam, os meus amigos de imobiliário, às vezes até pessoas que eu nunca vi na minha vida, pô, tô com um problema assim, tal, com inquilino. Mas não é porque eu estudei nada, porque eu já passei por isso. Sim. Entendeu? Eu venho desse mercado desde os 18 anos. Então, não, porque eu tô com medo. Calma. Você vai fazer isso. Então, e às vezes falta isso também em outras situações, né? Por isso que é importante sempre... Uma vez eu estava fazendo um curso de contabilidade. Estava fazendo um curso de contabilidade. Lá vem ele. E aí no curso de contabilidade, eu era o único que tinha empresa. Que na época eu tinha loja lá dos 18 anos, né? Então eu estava fazendo o curso lá de contabilidade. E aí o professor fez um comentário que, inclusive, parecido com o que você falou aí. Ele falou assim, olha, gente, se a gente tem informação, a gente tem que abrir a boca e falar, né? Porque tem gente que precisa. Ele falou assim, não adianta ter informação, saber as coisas e ficar quieto igual o rapaz ali, porque eu era muito tímido. Eu era muito quieto. Ele sabia tudo, né? E aí na cabeça dele, ele falou assim, puxa, o que tem mais experiência aqui em relação aos outros alunos é ele, porque ele já tem empresa, né? Então, queira ou não, ele convive com isso. Né? Eu tinha um referencial, né? Pô, então, eu tinha 18 anos na época, né? Então, assim, e aquilo me marcou. Essa frase que ele falou me marcou. Então, assim, eu penso muito nisso hoje. Então, se eu tenho conhecimento, se eu compartilhar esse conhecimento,
acaba ajudando outras Não, pessoas. e não é uma coisa que você, vou guardar porque só eu preciso saber, porque eu preciso ganhar Não mais tem que a isso. pessoa, né, cara? É uma coisa que você fala, meu, eu acho que tem que ser uma coisa assim, uma coisa tão normal, você fala, não, pô, vem cá. É que ninguém faz nada sozinho, né? É. Você precisa, quanto mais ajuda os outros, né, mais Cara, você você faz o bem, você faz o bem, cara, lá É. em cima tá vendo e vai te dar coisas boas, não precisa você Sim. ficar achando, né, que você Não. precisa guardar porque você tem que ser melhor. Não Ninguém é tem. melhor que ninguém, cara, ninguém, as falhas todo mundo tem. E, Robson, nós estamos chegando já quase no final aí, e os planos do futuro, meu irmão, como é que tá esses planos aí? Porque você outro dia falou de aplicativo, eu tô Sim, pensando em sim, aplicativo, canal. Eu tenho tô montando uma startup, então eu tenho um aplicativo aí que eu estou desenvolvendo. É um aplicativo de prestação de serviço e espero que pelo menos daqui uns 3 meses, pelo menos, já esteja entrando em fase de teste. Eu estou desenvolvendo desde o ano passado já, né? Acho que desde um ano. Entrei num projeto do Sebrae o ano passado, foi lá pro meio do ano mais ou menos, né? E aí eu não passei da última etapa, mas eu dei continuidade no seu projeto. No projeto. Você teve um projeto para ser desenvolvido lá, mas não deu lá, você continua. Lá continuei, né? Então, assim, é um projeto que eu sempre tive muita vontade de inventar alguma coisa assim e pôr no mercado, né? Tanto quando eu fiz o curso de elétrica, já era pensando nisso, porque na época eu estava desenvolvendo uma tecnologia lá, depois eu abri mão, né? Eu acho que porque eu casei cedo, e aí você vai se preocupando com outras coisas. A cabeça começa a ficar cheia de... E aí você vai largando outra... A cabeça fica cheia, tem que lavar a louça, ajudar a lavar a roupa. E aí você buscar a criança na escola, né, cara? O meu filho veio depois, bem depois, né? Eu planejei o primeiro filho, eu planejei bastante. Mas, assim, muda. Quando você é solteiro, você vai fazendo as coisas. A responsabilidade... Vai fazendo, né? Então, mas quando você casa, não. Você já pensa no todo ali. Porque você tem agora um lar e uma família para pensar, né? Antes de tomar alguma ação e sair atirando. Mas eu larguei muito projeto para trás. Eu deixei de fazer muita coisa. Então, eu sempre fui muito criativo, então eu tinha muita coisinha ali que eu estava inventando e largava na gaveta e não fazia. Aí não fazia. E agora esse daí eu falei, não, esse daí eu vou tirar do papel, esse não vai ficar não. Mas é legal porque quando você tem a capacidade, eu me esbarrei em vários projetos, eu também tentei aplicativo, tentei coisas para o meu mercado, mas eu sempre me esbarrei na minha falta de conhecimento. Sabe, eu sempre, quando você bola um projeto, né, dessa magnitude, sem o conhecimento, sabe, a probabilidade de você falar, não, eu tentei, eu gastei dinheiro, não foi pouco tentando, até chegar ao ponto de falar, não, isso não é para mim. Inclusive, muitos projetos, é engraçado, eu vi uma coisa às vezes na internet, que várias pessoas têm a mesma ideia, né? E é muito próximo. E tanto é que o meu projeto, eu vi depois uma startup pelo LinkedIn. Na minha cabeça, aquele projeto era o meu. Aí conversando com o pessoal, falei, Márcio, não é o seu, é a tua ideia. As pessoas também têm essa ideia. Sempre. Agora a questão de botar em prática é outra coisa. Quando a gente fala de patente, você teve a ideia, você já corre para desenvolver, para você patentear, porque outras pessoas estão pensando no que você está pensando sempre. Né? É igual o trânsito. Você está no trânsito e fala assim, puxa, eu vou cortar caminho por aqui. Você corta o caminho por aqui, tem trânsito. Você fala, não, então eu vou cortar por lá. Você vai ter trânsito. Mas... Quando tem trânsito, todo mundo pensa em escapar. É uma alternativa. Peguei meu projeto, cara, comecei a ler, falei, pô, o que o cara fez aqui? Esse cara copiou meu projeto, cara. Talvez você até copiou, de repente viu sua ideia em algum lugar e acabou fazendo. Não, na verdade, eu cometi vários erros de pedir orçamentos. Entendeu? Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, pô, só que eu mandei o orçamento com o projeto, né? Com toda a ideia, né? Eu acho que... porque quando a gente tem uma ideia nova, a gente fica com esse receio realmente de ir, só que você precisa. Você tem que abrir. Porque se você não vai desenvolver, você precisa abrir para quem... Se você pensa em desenvolver, você tem que abrir para quem pode... eu acho... Concluir, né? Eu fui até questão de buscar patente, né?
E aí tem um colega lá que ele faz registro de patente, ele falou, Robson, eu preciso de algo abstrato. Só a ideia não patenteia. Né? Você precisa desenvolver primeiro e a gente entra com um pedido de patente, né? E eu acho que foi uma boa participar do projeto do Sebrae, porque isso, querendo ou não, já divulgou ali no meio daquele projeto. Então, as pessoas que hoje, né, às vezes, por exemplo, se eu for fazer um orçamento, eu falo, vou fazer um orçamento com você aqui, para você desenvolver essa parte para mim, tal, e eu já cito que era um projeto do Sebrae, não sei o que e tal, justamente para a pessoa não pensar duas vezes antes de copiar. Porque se ele quiser copiar, eu tenho registros anteriores de que esse projeto não é dele. Né? Então, assim, não é uma coisa que eu vem aqui, né? Você não foi contar para ninguém. Aí a pessoa falou, não conto, né? Eu mandei para um monte de desenvolvedor, entrei naquele Jet Ninja, mandei para todo mundo. Ixi, acho que foi isso. Aí eu vi no LinkedIn e falei, esse negócio é meu. Mas, cara, legal. Irmão, a gente está chegando no final. Não sei se você viu que passou rápido, voou, né? Voou. Cara, eu vou deixar... Estamos chegando no final, mas nada impede que quando você concluir o teu projeto, a gente venha conversar sobre ele aqui. Bacana. Tá? Eu queria que você fizesse suas ponderações, mandasse teus recados aí para as pessoas, para a gente estar encerrando aí. Essa oportunidade que ela é de ouro. Né? Eu acho que um canal como esse daqui, as pessoas que têm interesse de aprender mais sobre empreendedorismo, conhecer um pouco do mundo empreendedor, as pessoas que estão no mercado hoje, que sofrem com as dificuldades do mercado, vem aqui, conta um pouquinho da história, de como conseguir. Ou escuta, né? Ou assiste o podcast, né? Perfeito. São vários empreendedores que vêm. Então, as pessoas que estão pensando, né, eles precisam de um empurrãozinho. Né? Então, tem uma questão, eu fiz... Hoje eu sou psicanalista também, sou terapeuta, né? Então, tem muito uma questão emocional aí, que às vezes a pessoa tem essa dificuldade realmente de dar um start, né? E ouvir histórias como essa, né? E conhecer pessoas que têm dificuldade, tiveram as dificuldades, mas agiram apesar das dificuldades, né? É importante. Superaram, né? Supera. E assim... é que cada um tem a sua dificuldade, né? Às vezes você olha o vizinho e fala assim, puxa, o vizinho parece que ele planta ali e dá flor. Eu planto aqui não nasce nada. Não dá nada, né? Mas tem toda uma estrutura familiar, uma estrutura de amizade. Então, assim, um conselho... conhecimento que ele buscou. Um conselho que eu dou, que me ajudou muito, né? É você participar de grupos... não grupo de WhatsApp, não grupo de WhatsApp, mas grupos de outros empreendedores, vai em eventos, conhece pessoas novas, se conecta. Se conecta. A mente abre. Legal. A mente abre, você começa a ver coisas que você não via, começa a ter coragem de fazer coisas que você não tinha coragem de fazer, né? E, assim... às vezes a gente fica num mundo fechado e às vezes a família tem essa cultura muito fechada de ser, né? E aí você acaba tendo dificuldade realmente de dar. E um abração para a família, cara. Claro, não posso esquecer, né? Abraço aí a esposa, os filhos. É muito importante a gente ter até uma motivação, né? Você poder trabalhar, saber que você chegar em casa lá, meus filhos vêm correndo, abraça, e às vezes eu demoro, tá perguntando, né? Cadê o pai? Não vem, o pai. É importante, né? Cara, muito obrigado. Eu só tenho que agradecer você pela presença, né? Foi um prazer te conhecer antes, já conheci ele antes, já tem uma relação comigo antes, menina, de negócio. E, galera, eu já agradeci o Robson e peço para vocês, gente, se inscreve no canal, @Café com Chefão, curte, dá um like. Isso aí é tão importante. Graças a Deus eu não posso reclamar do meu canal. Os meus vídeos são sempre bem recebidos, eu estou acompanhando, mas se puder, mais uma vez, se inscrever no canal, vai fortalecer ainda mais. Gente, muito obrigado. Eu estou encerrando esse Café com Chefão e semana que vem tem mais. Muito obrigado para vocês todos. Um grande beijo.